pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a Arábia Saudita e Estados Unidos, dessa vez para complementar um vídeo que nós fizemos recentemente, porque a Arábia Saudita ela acabou anunciando recentemente que tem intenção de vender petróleo para a China em troca de yuans e não mais em troca de dólares, como sempre se fez, né? Normalmente você troca petróleo por dólares, então a Arábia Saudita agora tem intenção de começar a se livrar dos dólares e começar a ir para o yuan, né? Então isso pode ter uma importância muito grande, né? A gente pode estar em vista aí de uma mudança significativa no funcionamento da economia mundial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas antes a gente precisa entender o histórico de relações da Arábia Saudita com os Estados Unidos, né? Porque eles têm uma relação intrínseca aí, pelo menos desde os anos 70. Então a gente precisa entender que esse nome Saudita vem do próprio rei Saud, né? É o primeiro lá, o Abdul Aziz bin Saud, nos anos 30, né? Em 1932 a Arábia Saudita surge como país. E desde sempre, pessoal, muito rápido ela descobre as jazidas de petróleo. E isso vai mudar a cara do país porque o petróleo vai passar a ser vendido e é cobiçado. E aí vai ser usado para modernizar o país, né? Esse dinheiro advindo aí do petróleo, que vai assinar acordos com a Standard Oil, com a Amanco. Então, dessa forma, ele vai arrecadar muito dinheiro cobrando impostos em cima dessa exploração do petróleo. O que acontece, pessoal, é que nos anos 70, né? Virada dos anos 60 para os 70, nós temos aí o segundo filho do Abdulaziz assumindo o poder. O terceiro Faisal bin Abdulaziz Al Saud. O que acontece é que ele vai ter uma aproximação com os Estados Unidos, e o presidente era o Richard Nixon, né? Então, o que acontece, pessoal, é que essa relação ela só tende a aumentar, ainda mais porque você tinha as empresas americanas atuando na Arábia Saudita. Pessoal, em 1973 nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra acontecida porque Síria e Egito atacaram Israel, né? Israel tinha ali o Dia do Perdão, que é exatamente esse, o Dia do Yom Kippur. Como reação, Israel vai atacar rapidamente os dois países e vai derrotá-los, né? O que acontece é que Israel já desde 1967 tinha adquirido terras, muitas terras na região, né? Inclusive a Península do Sinai, as colinas de Golã, e aí dessa forma só piorou a situação. A Arábia Saudita não se envolveu nessa guerra, por quê? A Arábia Saudita já tinha aquela aproximação com os Estados Unidos, mas ela vai ganhar muito na questão aí financeira, por quê? Porque, devido a essa guerra, os países árabes vão reagir aumentando o preço do petróleo em 3 vezes. Então, se ele custava uma média ali de 3, 4 dólares o barril, vai passar a 12 dólares o barril. Então, a Arábia Saudita, como fazia parte, né, dos países da organização conhecida como OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então ela vai ganhar muito. E aí, pessoal, os Estados Unidos vão acabar adotando uma estratégia em relação à Arábia Saudita. Esse, pessoal, é que o Faisal, né, que esse rei que eu acabei de falar, ele vai ter essa aproximação com o Nixon, essa foto é de 71, mas ela ilustra uma relação que vai ser próxima, que vai significar o seguinte: a partir aí da crise dos anos 70, os Estados Unidos e a Arábia Saudita firmam um acordo que é o seguinte: os Estados Unidos compram petróleo da Arábia Saudita, em troca, eles passam dólares para a Arábia Saudita. Esses dólares vão ser investidos pelos sauditas nos próprios títulos da dívida americana. Então, como os Estados Unidos, naquele momento, não conseguiam mais segurar a paridade entre ouro e dólar, o Nixon vai acabar rompendo esse padrão ouro e dólar, não conseguia mais sustentar uma onça de ouro valendo 35 dólares, já tinha muito mais que isso no mercado, né? Os dólares, contando na Europa principalmente, né? E aí o que vai ocorrer, pessoal, é que ele agora vai desvalorizar o dólar e vai precisar emitir muito dólar. Agora, como a Arábia Saudita vai adquirir dólares e se compromete a investir nos títulos da dívida americana, então ele garante ali essa paridade, porque ele vai poder imprimir dinheiro, de certa forma, é garantido por essa compra dos títulos da dívida que a Arábia Saudita, então, se comprometia a fazer. E aí o que ocorre, pessoal, então é o início de uma relação bem próxima, porque os Estados Unidos também garantiram uma defesa militar para a Arábia Saudita. Então, esses conflitos que vão acontecer no Oriente Médio não vão afetar a Arábia Saudita tanto como outros países, porque, no fundo, ela estava garantida pelos Estados Unidos. Bom, pessoal, só que com a guerra atual entre Rússia e Ucrânia, vem surpreendendo a decisão do Salman bin Abdulaziz Al Saud, que é o rei mais recente da Arábia Saudita, que ele anunciou, como já disse lá no começo, que vai passar a vender o petróleo para a China em troca de yuans, né? Então o que acontece é que esse é um movimento importante porque gera uma espécie de golpe nessa relação que sempre existiu entre Estados Unidos e Arábia Saudita desde os anos 70. O que o Salman anunciou, pessoal, é muito importante porque se mais países começarem a partir do mesmo caminho, ou seja, não adquirir mais dólares e preferir adquirir o yuan, então pode ser que você tenha um abalo muito grande da economia americana.
né? Então, seus títulos da dívida pública não estarão assegurados, dessa forma eles não poderão imprimir tanto dinheiro como gostariam, porque isso vai ter consequências na sua sociedade, né? E eles não estarão mais tão seguros, né? E recentemente, os Emirados Árabes também anunciaram que não vão aumentar a produção do petróleo porque desejam manter o preço onde ele está, ou seja, é mais lucrativo, é mais vantajoso para eles. Então, se mais países começarem esse movimento, os Estados Unidos não conseguirem compensar com a entrada de novos membros aí nessa ideia de comprar títulos da sua dívida, né, e cada vez mais esses países preferirem investir na China, né, adquirindo yuans, pode ser um perigo muito grande para a sua economia, né? Então, a gente vai precisar ficar atento para o que vai acontecer. Isso foi gerado, então, por essa crise recente, né? Com essa questão aí da guerra acontecendo, né? Então, a gente precisa ver o que vai acontecer mais para frente. Pessoal, basicamente era isso. A gente volta numa próxima. Então, obrigado e até mais.